Olá! Seguindo a série de vídeos falando sobre luto e finitude, hoje eu gostaria de dialogar com vocês sobre um pensamento que é bastante recorrente na mente do enlutado, que é a desesperança e o pensamento de não quero mais viver. Não faz mais sentido seguir a vida sem essa pessoa. Essa pessoa não está mais aqui, quem sabe uma mãe, quem sabe um pai, quem sabe um filho. Eu não sei quem foi que você perdeu, se foi um pai, se foi um filho, se foi a mãe, mas eu imagino que é uma dor muito grande, porque eu enfrentei essa dor logo no início do ano. E é uma dor indescritível, traz desesperança, a gente começa a se perguntar como é que vai ser a vida, como é que eu vou seguir a partir daqui. A gente muitas vezes não tem vontade de se levantar para comer, não tem vontade de sair, porque fomos tomados de surpresa por uma notícia que nos tirou o chão, o que é totalmente natural. E esse pensamento de não querer mais viver é compreensível diante do momento que você está vivendo. Essa é a primeira lição que eu gostaria que você internalizasse, compreendesse. Esse pensamento é totalmente compreensível no processo de luto, tá bom? E muitas vezes a gente vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e a gente vai se perguntar: para que seguir? Não faz mais sentido, não faz sentido seguir. Porque o mundo que a gente antes tinha não tem mais. Agora é uma nova realidade que nos traz incertezas, porque a gente não sabe como vai ser o amanhã, o que vai ser daqui para frente. E a incerteza ela traz medo, insegurança, e tudo isso mexe com o nosso psicológico, trazendo novos pensamentos, cognições que estão em sintonia com o momento que a gente está vivendo. Hoje eu gostaria de pensar junto com você, esse vídeo vai ser um vídeo mais curto, e eu não sei como você está vivenciando esse processo, mas eu gostaria de lhe convidar a tentar pensar em algumas considerações, a tentar trabalhar a mente, a olhar para um outro lado, um outro caminho, tá bom? Eu entendo esse momento, entendo a desesperança. Como já disse, é totalmente compreensível o que você está sentindo, mas algumas coisas me ajudaram muito, têm me ajudado nesse processo de luto. E eu gostaria aqui de compartilhar 4 pensamentos que eu comecei a desenvolver diante desse sentimento de desesperança, de não querer continuar, tá bom? Lembrando sempre que não é uma receita, não é algo que, assim como deu certo comigo, vai dar com você, longe disso, mas é apenas tentar flexibilizar a mente, lhe apresentar outras opções de raciocínio e quem sabe possa fazer sentido para você, tá bom? É, nesse processo de luto, meu luto, eu comecei a pensar, quando vinha esse pensamento, para que viver? Para que continuar? Não faz sentido, porque a gente perde referência daquele mundo que a gente tinha antes. Antes, aquele mundo que a gente tinha, no meu caso com minha mãe, aquela realidade me trazia conforto, segurança. Diante dessa nova realidade, eu não vejo, não tenho estímulo, não tenho vontade, não tenho prazer em prosseguir, certo? E algumas vezes eu me peguei pensando, preciso continuar. Ao mesmo tempo que tinha desesperança, no outro dia eu também acordava e pensava, preciso continuar. Eu preciso continuar porque minha mãe gostaria que eu continuasse. Em memória dela, eu quero continuar, eu vou continuar. Foi a forma que eu comecei a trabalhar minha mente, né? Após também entender que diante do fato da perda da minha mãe, eu não tinha controle, eu não tinha o que fazer diante das circunstâncias. Eu só tinha aceitar
o fato ocorrido e aceitar. Sempre eu vou estar lembrando que aceitar diante do luto, da perda de um ente querido, não é dizer, ah, tudo bem, aceitei, isso não me mobiliza. Não. Aceitar, muitas vezes, vai ser você acordar desanimado, pegar sua mochila, pegar sua bolsa de trabalho, se ajeitar lentamente e seguir. Aceitar muitas vezes diante do luto vai ser apenas seguir. Seguir inicialmente desanimado, seguir inicialmente sem esperança, seguir inicialmente sem vontade, apenas seguir. Muitas vezes vai ser no automático, né? É que nem um carro sem combustível, onde foi tirado tudo e ele não tem como prosseguir. E aí, não sei se vocês já viram aqueles carros que às vezes eu não dirijo, então não sei dizer, mas eu já vi, às vezes o carro parou de funcionar ali e aí precisa alguém empurrar. Muitas vezes nós mesmos vamos ser essa pessoa que está se, se empurrando, empurrando a gente mesmo a prosseguir, levantando sem vontade e não esperar a motivação vir, porque a motivação muitas vezes ela não vai vir logo de cara. O carro, quando alguém está empurrando ali o carro, não sei se vocês já viram, pararam na rua e viram um grupo de pessoas empurrando um carro que parou de funcionar. E aí eles vão empurrando, empurrando, daqui a pouco o motor pega, e eu tô falando de uma maneira muito popular, e aí o motorista entra no carro, o carro vai embora, passou a funcionar. Mas inicialmente ele precisou de uma ajuda externa para o carro pegar, o motor funcionar, precisou de uma ajuda externa. Então, muitas vezes a ajuda externa que nós vamos ter, nós podemos até ter ajuda externa. Vai ser a ajuda de uma terapia, vai ter uma ajuda de um amigo, vai ter a ajuda de um familiar, mas quem vivencia esse processo sabe, nem sempre a gente tem pessoas ao nosso redor para nos auxiliar. E muitas vezes nós mesmos vamos ser esse suporte de dizer, vamos, um exemplo, vamos, Jéssica, levanta, você precisa levantar, faça devagarzinho as coisas, mas levante e siga. Vai mesmo sem vontade, conseguiu trabalhar 3 dias, ótimo. Conseguiu só trabalhar 2, que bom. Não conseguiu trabalhar hoje, ok. Para quem é possível, porque eu sei que essa realidade não é possível para todos, porque muitas vezes vai precisar ir trabalhar todos os dias mesmo, sem vontade. Então, muitas vezes, a pessoa que vai ser esse suporte vai ser você mesmo, tá bom? Então, voltando aqui à cognição, que é o tema desse vídeo, eu não tenho mais vontade de viver, não quero mais viver. Então, muitas vezes, você vai passar por vai ter esse momento aí de não querer viver, esse momento de desesperança. E ao trabalhar esse processo, vai precisar lidar com o fato do que ocorreu, no sentido de que aceitar é seguir em frente, mesmo sem vontade, é desenvolver uma forma de lidar com o ocorrido, desenvolver uma forma como, Jéssica, entendendo que eu não tenho um controle sobre o que ocorreu, de fato, eu estou passando por um momento muito delicado de sofrimento, que outras pessoas no decorrer do mundo também estão passando, porque todo dia morre gente, nasce gente. Infelizmente, todo dia morre gente. E o sofrimento, ele faz parte da condição humana. Por mais que doa, por mais que a gente não queira passar por sofrimento, mas o sofrimento ele faz parte. Seja pela perda de um ente querido, seja pela perda de um emprego, seja por alguma razão, o sofrimento, algum motivo, o sofrimento ele faz parte. Então, partindo desse princípio, é que a gente vai começar a trabalhar a aceitação, que eu preciso seguir em frente. Então, a forma de lidar com essa nova realidade vai ser dialogando com você mesmo, entendendo que não há o que fazer e que eu preciso eleger para mim motivos para continuar seguindo, após trabalhar essa aceitação que é seguir em frente. Então, eu encontrei alguns motivos que fez sentido para mim. Então, quando veio esse pensamento, não tenho mais vontade de viver, eu comecei a pensar, eu preciso seguir em frente. Eu preciso seguir em frente porque minha mãe gostaria que eu seguisse em frente. Ela me amava tanto que ela não ia querer me ver
desistir da vida. Minha mãe batalhou muito para me criar, batalhou muito para criar eu e meus irmãos junto com meu pai e fez de tudo para criar a gente. Muito amor envolvido, muita dedicação, muita entrega. Então, eu não posso deixar a vida, romper com a vida, porque eu estaria pegando todo esse esforço dela e descartando, não dando o valor que ela deu. Então, em memória dela, eu encontrei esse motivo, né? O primeiro motivo foi esse: em memória dela, eu devo seguir. Eu quero seguir em memória dela. Vai doer? Vai, porque eu vou lembrar dela. Eu vou sentir falta dela, mas eu vou seguir em memória dela. O segundo motivo foi: eu preciso dar continuidade ao legado da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito focada em ajudar o próximo, em cuidar das pessoas. Os vizinhos falam isso, né? A gente, como família, via isso. Era uma vida de entrega. E então eu preciso dar continuidade ao legado dela. A forma de mantê-la viva é dando continuidade ao legado dela. Então eu me vejo muito quando eu faço algo para alguém, quando eu faço algo que é similar ao que ela fazia para alguém, eu lembro da minha mãe, eu me sinto eu sinto que ela está próxima de mim e me sinto mais viva. Então, isso é inspirador. O legado dela me inspira a viver. Então, eu queria que você pensasse o que seu ente querido fazia, como você pode dar continuidade ao legado dele ou dela, ao legado que esse ente querido deixou. Então, isso é importante. Esse foi o segundo motivo. O terceiro motivo que me levou a prosseguir, continuar vivendo e querer viver, é partindo da ideia de que todos nós temos um período de vida aqui na Terra. É como se fosse uma caminhada. Eu sempre gosto de pensar na vida como uma caminhada. Nessa caminhada, tem gente que vai ter um período de 45 anos de vida, tem gente que vai ter um período de 20 anos de vida, tem gente que vai ter um período de 60 anos de vida, tem gente que vai ter um período de 1 ano de vida. Enfim, a jornada de cada um, o tempo de cada um nessa jornada é muito singular, é diferente de um para o outro. O tempo que eu vou viver talvez não seja o mesmo tempo que a minha irmã, o meu irmão, a gente não sabe. Mas o que eu estou querendo dizer é que o tempo de vida é diferente para cada sujeito. Então, a nossa caminhada aqui nessa terra pode ser curta, pode ser longa, a gente não sabe. Então, eu comecei a pensar: eu preciso viver, eu quero continuar seguindo, porque se eu estou viva, se eu estou respirando, é porque minha caminhada ainda não chegou ao fim. Minha mãe gostaria, talvez, de ter mais anos de vida, porque a minha mãe amava sonhar, pensar, conquistar. Então, ela queria ter mais anos, não tenho dúvida. Então, se eu estou tendo anos de vida, eu preciso aproveitar. Eu preciso aproveitar. Eu sei que diante do luto a gente fala aproveitar o quê, né? Aproveitar o quê? O que é que tem para aproveitar? Não faz sentido, né? Aproveitar sem essa pessoa aqui. Mas o que eu quero dizer nesse terceiro motivo é que aproveitar essa jornada que me resta. Se eu tenho mais tempo de vida, se eu estou viva, é porque tem algo para eu fazer ainda aqui. Eu sempre gosto de pensar nisso. Se minha jornada ainda não terminou, então eu aceito continuar a jornada até o dia que chegar ao final. A jornada é desafiadora? É. A jornada da vida, ela tem os momentos felizes, tem os momentos tristes? Tem. E viver é um desafio. Viver também envolve desafios. Desafios muitas vezes internos. Um outro pensamento também que eu gostaria de pensar com vocês é que muitas vezes a gente vai precisar pensar, eu estou olhando aqui nas anotações que eu fiz, vamos seguir pelas pessoas que ficaram.
A gente vai precisar seguir pelas pessoas que ficaram. É pelo pai, é pela mãe, é pelo irmão, pelas pessoas que estão ao nosso redor, que gostam da gente e que vê a nossa vida com valor. A nossa vida tem significado para elas e elas iriam sofrer muito se a gente não estivesse aqui. Então, por amor a elas, também eu quero seguir. Então, dá força para elas também nesse momento. Então, pelos que ficaram, eu opto seguir. Entende? Esse foi um outro motivo que eu encontrei. E o último motivo, eu estou olhando, porque eu não anotei algumas coisas importantes, não gostaria de me esquecer de nenhuma delas, é sobre a questão da missão. Quando eu entendo de legado e de jornada, eu também parto do princípio que eu tenho uma missão aqui na Terra. No lado espiritual, a gente sempre pensa que a gente tem uma missão, como seres criados por um Deus é, que nos formou. Ele também tem propósito na nossa vida e ele também quer utilizar a nossa vida para cumprir os seus desígnios. E isso é lindo demais. Então, eu tenho uma missão, eu, Jéssica, compreendo pelo lado espiritual que todos nós temos uma missão aqui nessa terra. Eu não sei se você já se identificou com a sua missão, já descobriu qual é a sua missão. Não sei também se você interpreta assim a vida, e tudo bem se você não interpretar assim. Mas quando a gente interpreta assim, partindo desse raciocínio, eu começo a pensar que eu tenho uma missão nessa terra, eu entendo que eu tenho uma missão nessa terra e quero fazer o melhor nessa terra, seguindo o propósito que Deus tem para mim, para a minha vida. Quero que minha vida seja bênção para outras pessoas, que a minha vida possa inspirar outras pessoas e que a minha vida possa ajudar outras pessoas também na caminhada delas. Quando a gente parte dessa ideia, considera esse raciocínio, a gente começa a perceber que a vida a vida pode ser mais significativa, ainda que tenha sofrimento, ela pode ser esse sofrimento pode ser amenizado quando a nossa vida pode ser luz e inspiração para o outro. A gente deixa de viver uma vida solitária para ter uma vida com real significado, com sentido. E isso muda tudo. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha lhe ajudado de alguma forma, tá bom? Que possa ter feito sentido para você. Eu sei que diante do luto, nem sempre muitas palavras mudam o nosso estado, o nosso estado interno, a nível de sentimento, a nível de tristeza, a nível de dor. Mas eu gostaria que você considerasse algumas coisas que eu pontuei aqui, que você refletisse, né, sobre o que a gente discutiu, tá bom? Eu peço desculpa que acabou o celular tocando e aí, enfim, teve uma interrupção, mas espero que não tenha prejudicado o vídeo e a sua interpretação, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.